Bom dia, um, bem-vindos ao webinar de hoje. Portanto, o webinar de hoje é dedicado a como avaliar a performance online utilizando o Google Analytics. Mas antes de darmos início ao webinar, eu gostaria de explicar o funcionamento do webinar de hoje. Portanto, a sessão está a ser gravada, o que significa que poderão ver a sessão posteriormente, se assim o entenderem. O vídeo da sessão será disponibilizado no nosso canal de YouTube, no URL indicado. A sessão de hoje terá a duração de cerca de 1 hora, e no final da sessão haverá um período de 10 a 15 minutos um, para responder a perguntas. Já agora, as vossas questões ou perguntas que queiram colocar, poderão ser efetuadas ao longo de todo o webinar. No software que instalaram para aceder a este webinar, existe uma caixa à partida, ele estará no canto direito do vosso ecrã. E nessa caixa há a caixa Questions. À medida que o webinar avança, podem ir colocando as vossas questões, que no final, nos últimos 10, 15 minutos, terei todo o gosto em responder a todas as perguntas que conseguir. Antes de também avançar para o webinar, gostaria só de fazer uma breve apresentação da Alencastnet. Portanto, a Alencastnet é uma agência digital, atualmente com escritórios em Lisboa e Porto. Portanto, já tem uma agência digital já com 18 anos de atividade nesta área. Também aproveito para me apresentar, aliás, antes de me apresentar, falar do programa do evento. Hoje o evento terá uma componente muito prática, pouco teórica. Portanto, vamos efetivamente mergulhar no Google Analytics e, portanto, o programa do evento de hoje abordará muito brevemente o que é o Google Analytics, como é que funciona, e depois será uma componente mais prática e, no fim, a habitual rubrica de perguntas e respostas. Gostaria, obviamente, também de me apresentar. Portanto, sou o CEO da Alencastnet desde 2001. Desenvolvo a minha atividade profissional na área do digital desde 99. Atualmente resido em Copenhaga, mas divido o meu tempo entre Copenhaga e Lisboa, onde vou com muita regularidade. Então, o que é o Google Analytics? Portanto, o Google Analytics, tenho aqui uma descrição do que é o Google Analytics que retirei da Wikipedia. Portanto, o Google Analytics é uma ferramenta gratuita que podemos instalar nos nossos websites, e que nos permite, websites e não só, também, já veremos isso, mas que nos permite instalar e fazer o tracking estatístico dos nossos websites. Portanto, como é que os utilizadores estão a interagir com os nossos conteúdos, com o nosso website, com o nosso e-commerce, inclusivamente. Existe aqui um aspecto interessante que aqui na descrição da Wikipedia sobre o que é o Google Analytics, que referem é freemium. Ou seja, é gratuito, efetivamente, mas isto também, uma das perguntas que me fazem habitualmente, mas como é que a Google consegue disponibilizar uma ferramenta gratuita, ainda mais uma ferramenta destas, para milhões e milhões de websites, como é que eles conseguem? Portanto, isto aqui também temos que perceber que há uma estratégia da parte da Google, que no fundo acaba por ser que ao disponibilizar gratuitamente, ou as pessoas utilizarem esta ferramenta gratuita, não se iludam, ele também está a recolher informação relevante para eles depois poderem estudar o comportamento dos utilizadores em todo o mundo. No entanto, também há vantagens para nós ao utilizar uma ferramenta como o Google Analytics, no sentido em que isto também acaba por ser win-win para ambas as partes, em que nós temos acesso a uma série de informação que com outras ferramentas de Analytics provavelmente não teríamos. Pronto, só para explicar este aspecto, que eu acho que é importante as pessoas terem esta noção. Como é que é o funcionamento? Portanto, é muito simples.
normalmente é aberta uma conta, não é um processo difícil, mas tem que haver uma instalação de um código. Portanto, qualquer empresa que trabalhe na área, que desenvolva o vosso site, consegue-vos apoiar nesse passo. E basicamente instalamos um código no HTML do nosso site e a partir daí já temos o Google Analytics a funcionar. De referir que o Google Analytics não só nos permite ver as estatísticas ou obter informações estatísticas do nosso portal, como também do nosso portal de e-commerce e inclusivamente até das nossas apps. Ele também tem uma interface de estatística para nos fornecer estatísticas das nossas apps. Portanto, qualquer app que eu desenvolva poderá ter integração também com o Google Analytics para eu perceber como é que os utilizadores estão a interagir com a nossa app. E vamos então, como eu referi, para uma componente mais prática. Eu tenho aqui aberto abri uma conta, perdão, estou a utilizar uma conta de testes da própria Google. A Google disponibiliza uma conta de testes com dados de testes, efetivamente, para podermos testar a solução, conhecer todas as suas funcionalidades e, portanto, estou a utilizar essa mesma conta. Normalmente, quando fazemos login no Google Analytics, esta é o ecrã, isto é o que vamos visualizar. Habitualmente podemos pôr, eu penso que este aqui já é conhecido da maioria das pessoas, mas podemos pôr o intervalo de datas para o qual queremos obter informação estatística. E a seguir aparece aqui um resumo do nosso site. Por exemplo, novos numa base portanto, para o período que selecionamos. Eu vou selecionar até o mês de maio. E uma das primeiras informações que nós temos é o fluxo de visitas ao longo do mês. Outro aspecto também muito interessante é, para este mês, quantos utilizadores foram visitantes novos, quantos é que foram utilizadores que retornaram. Portanto, um utilizador que retorna é um utilizador que volta a visitar o site, pelo menos mais uma vez, no período selecionado. Depois também aqui há um aspecto interessante. Muitas das vezes as pessoas confundem e perguntam e fazem-me estas perguntas muitas das vezes, que é o que é que são utilizadores, o que é que são sessões, o que é que são páginas ou page views ou visualizações. Há muita confusão aqui. Eu já vi que há muitas dúvidas. Eu, quando falo com os nossos clientes, há sempre muitas dúvidas nesta questão. Portanto, antes de avançar, vamos clarificar este aspecto. Utilizadores são utilizadores únicos. Ou seja, eu tenho um determinado utilizador que visitou a minha página. E o que é que são? O meu site, o meu portal, a minha plataforma de e-commerce. E o que é que são as sessões? Qual a diferença entre utilizadores e sessões? Sessões são o número de vezes que esses mesmos utilizadores entraram no site neste determinado período. Ou seja, aqui vendo esta estatística, eu tenho 45.999 utilizadores que foram ao meu site, ou seja, criaram 58.585 sessões. Portanto, eu posso claramente concluir que alguns dos utilizadores entraram no site mais do que uma vez no período de um mês, que é o período que eu tenho aqui selecionado. E esta informação estatística logo a seguir prova exatamente isso. Número de sessões por utilizador. Portanto, em média, todos os utilizadores visitaram o site mais do que uma vez. Em média, 1.27 vezes. O outro aspecto é visualizações por página. O que é isto das visualizações por página e qual é a diferença para os utilizadores e para as sessões? Quando alguém entra vamos supor, na homepage do meu site e depois começa a navegar, ou no meu e-commerce, e entra na homepage da minha plataforma de e-commerce e começa a navegar em diferentes páginas, a ver produtos, a ver notícias, a ver informações sobre a empresa, são páginas visitadas. Ou seja, na mesma sessão,
o utilizador poderá ver apenas uma página, poderá ver duas páginas, poderá ver quatro, poderá ver 10, poderá ver 20. Portanto, isso são um número de visualizações. Portanto, quando muitas das vezes nos dizem o meu site tem 300 mil visualizações, isso não tem que ser necessariamente muito, porque depende do volume de páginas que cada utilizador vai ver. Portanto, são aqui a informação que é sempre relevante ter em mente. Uma coisa são os utilizadores, outra coisa são as sessões. Sessões é o número de vezes que foram criadas novas sessões. E depois é o número de páginas visitadas em cada uma dessas sessões. Um aspecto a ter em conta também, que muitas pessoas não sabem, é como é que se quantifica uma sessão. Então, o utilizador foi ao meu site. Então, se ele utilizar o meu site agora, fechar o browser e dentro de 5 minutos voltar ao mesmo site, isso já conta como uma nova sessão? Habitualmente não. Normalmente, na maioria dos casos, uma sessão tem um período de vida de 30 minutos. Ou seja, eu entro no site, eu estou a visualizar páginas, eu levanto-me, vou tomar um café, deixo o browser aberto ou fecho o browser e volto nesse espaço de 30 minutos e continuo a navegar no site. Nesse caso, a sessão não quebrou. É a mesma sessão. Portanto, ele não vai contar como uma segunda visita ao site. No entanto, imaginemos a situação. Eu estou a ver um determinado site, eu fecho o site fecho o browser agora ou abandono o computador e vou fazer outra coisa qualquer e eu volto dentro de uma hora. Mesmo que a janela esteja aberta, mesmo que a página que eu estava a visitar esteja aberta, a partir do momento que eu começo a navegar, ele vai considerar como uma nova sessão, porque já passou a meia hora. Aliás, esta questão do tempo de sessão, isto também pode ser configurado. Por exemplo, acredito que todos vós tenham acesso pelo menos a uma conta bancária online e podem reparar que muitas das vezes os bancos normalmente têm um período de sessão de 5 minutos. Qualquer inatividade entre os 3, 4, 5 minutos, a nossa sessão saiu, caiu, temos que voltar a introduzir o username e password para voltar a entrar. Porquê? Porque a banca, por questões de segurança, uh, reduz o tempo de sessão. Mas na maioria dos sites de e-commerce ou sites normais das empresas, o tempo de sessão habitual é de meia hora. Depois existe também aqui um outro aspecto também interessante, que é média de páginas por sessão. E aqui conseguimos ver o número médio que por cada sessão, quantas páginas está em média um utilizador a ver. Outro aspecto também interessante é a média da nossa sessão. Quanto tempo em média as pessoas estão no nosso site. E depois o outro que também é muito pertinente é a taxa de rejeição ou a taxa de bounce. Eu estou a usar, por acaso, hoje optei por utilizar o Google Analytics em português, porque achei que seria mais fácil, embora habitualmente use em inglês. Mas a taxa de rejeição é o quê? É o número de utilizadores que entra numa determinada página do site, é criada uma sessão, mas passado alguns segundos essa pessoa sai e fica pouco tempo. Portanto, entra rapidamente, vê a página, não encontra o que procura ou não acha que é relevante para a pesquisa que estava a fazer e sai do site. Portanto, isto é considerado uma rejeição. É uma rejeição dos conteúdos do site e, portanto, acaba por ser pertinente também termos em conta esta informação. Outro aspecto que eu também gosto muito aqui no Google é a facilidade com que se consegue avaliar a informação face a outros anos. Por exemplo, se o meu site tiver um tempo de vida superior a 1 ano ou 2 anos, eu rapidamente consigo ver esta informação e neste momento eu estacionei o mês de maio, portanto de 1 de maio a 25 de maio, e se eu quiser rapidamente, tenho aqui uma opção que é comparar com o período e eu posso comparar com o mês anterior ou, inclusivamente, comparar com o ano anterior. Ele vai buscar as mesmas datas, mas no ano anterior. E eu rapidamente aqui
consigo comparar se houve uma evolução no meu site ou se houve perda de utilizadores. Por exemplo, nestes dados nós conseguimos ver aqui que de 1 de maio de 2016 a 25 de maio de 2016, este site teve muito mais visitas, até teve aqui um pico de visita, algo que não ocorreu em 2017. Portanto, houve uma quebra de utilizadores. Outro aspecto também é que eu consigo fazer aqui uma comparação em termos de indicadores. Por exemplo, os utilizadores caíram 45%, novos utilizadores 47%, sessões menos 38%. Há outros aspectos. Número de sessões por utilizador no ano anterior eram superiores. A duração média das páginas no ano anterior eram superiores. E a taxa de rejeição no, era a taxa de rejeição, apesar de tudo, melhorou. Portanto, isto para perceberem que conseguem comparar. Outro aspecto, também consigo adicionar segmentos. E estou aqui a ver todos os utilizadores que tiveram no meu site. E atenção que hoje temos uma sessão de 1 hora e já aqui, só na descrição geral, nós já temos muita informação. Portanto, uma das principais razões que nós decidimos fazer este webinar é porque temos, e no meu dia a dia lido com várias empresas, com vários diretores de marketing, com vários clientes que não dão a verdadeira atenção às estatísticas. E aqui, num simples ecrã, sem estar a sequer navegar em muitas áreas específicas do Google Analytics, já temos acesso a muita informação que nos pode ser útil. E há aqui uma que eu gosto particularmente, que é, imaginemos que o meu site tem e-commerce, eu posso inclusivamente adicionar segmentos. Há várias informações que eu posso adicionar aqui, eu tenho-os todos os utilizadores, mas posso, por exemplo, efetuar uma compra. Então, posso chegar rapidamente aqui à conclusão. Ele está a carregar. Ok, posso chegar aqui a uma conclusão que dos 45.999 utilizadores que hoje estiveram no site, 1.695 efetuaram uma compra. Dos novos utilizadores, 1.182 fizeram uma compra. E em todas as sessões, das 58.000 sessões, houve 3.903 sessões em que houve uma compra de um bem ou serviço. Portanto, isto acaba por ser muito útil. Outro aspecto também, eu vou retirar esta informação. Voltar ao ecrã anterior. Remover. Ainda neste ecrã, consigo ver outras informações. Por exemplo, qual é o idioma dos meus principais utilizadores. Por exemplo, aqui consigo concluir que a maior parte dos visitantes neste site são dos Estados Unidos e o segundo grupo de maiores visitantes é inglês Reino Unido, Great Britain. Outra informação aqui, consigo clicar no país e ainda ter também um drill down dos principais países que visitam o meu site. Eu tenho aqui ainda a informação da cidade, mas há aqui uma coisa muito curiosa. Se eu clicar também aqui no país, ele vai-me dar por cidade, ou por estado, neste caso, no caso dos Estados Unidos, por região. E se eu clicar em Califórnia, ele depois vai-me dar por cidade a informação. Portanto, eu consigo ter informação muito completa, isto logo no primeiro ecrã do Google Analytics. Outra informação também importante, o navegador, quer dizer, que habitualmente estamos mais habituados à palavra browser, o browser da internet, que é muito útil ter esta informação. Isto é muito pertinente. Muitas das vezes os clientes perguntam-me questões como qual é o browser que eu devo suportar? Qual é a versão do browser? Basicamente, nós temos que vir aqui e tomar esta decisão. Temos que ver as estatísticas do nosso site para poder tomar essa decisão. Para perceber qual é o nosso target, para perceber quais são os nossos utilizadores, quais são os browsers, quais são as tecnologias que estão a utilizar. O mesmo se aplica a sistemas operativos. A resolução de ecrã, por exemplo. Portanto, conseguimos ter aqui uma série de informações interessantes. Outro aspecto também muito interessante que o Google Analytics tem
é a estatística em tempo real. Isto pode ser útil, por vezes, para detectar algum problema. Não só ter uma estatística em tempo real do que é que os utilizadores estão a fazer, mas também nós já tivemos, por exemplo, situações em que tivemos que usar esta informação para, por exemplo, tomar decisões como fazer upgrades aos servidores, por exemplo. Porque havia determinados sites que têm demasiado tráfego. Isto também é útil, não só de uma perspectiva do marketing, mas até inclusivamente de uma perspectiva de gestão de sistemas e gestão do próprio portal. E aqui consigo saber que, por exemplo, neste preciso momento existem 7 utilizadores. Nós temos alguns clientes que têm elevado tráfego. O máximo que eu já vi até hoje foram qualquer coisa como quase 600, portanto, 600 utilizadores em simultâneos agarrados ao site. Posso-vos garantir que estamos a falar de uma solução que requer servidores dedicados, estamos a falar de sites que têm, ou portais que têm qualquer coisa como 2, 3 milhões de sessões por mês. E inclusivamente no tempo real eu consigo ter informação sobre quais são as localizações que neste momento estão a ver o meu site e quais são as principais origens de tráfego neste preciso momento. Orgânica, diretos, pronto. E quais são os conteúdos que estão a ser mais vistos. Portanto, há muita informação interessante. Outra área também interessante aqui que eu também considero, é que, aliás, há muitas aqui que eu considero muito interessantes, mas há uma que é muito interessante aqui, a dos dispositivos móveis. É uma das perguntas. Hoje em dia, cada vez mais os sites são responsive, mas por vezes, mesmo assim, há muitos clientes que me perguntam se devem ter um site mobile separado do site principal. Eu diria que na maioria dos casos um site responsive um, serve os propósitos da maioria das empresas, mas há alguns casos em que pode fazer sentido termos um site específico mobile, nomeadamente no caso de e-commerce. Mas aqui eu consigo saber, ok, então quantos utilizadores são desktop, quantos utilizadores são mobile e quantos utilizadores são tablet. É engraçado ver também aqui uma nova tendência. Antigamente o desktop era o principal e continua a ser, o tablet era o secundário e em terceiro lugar estava o mobile. E claramente, principalmente no mercado norte-americano, já se começa a ver e também no português, dependendo do tipo de site sobre o qual estamos a ver as estatísticas, mas é interessante ver esta mudança em que o mobile já começa a ficar em segundo lugar. E já é relevante, 27,71%, já é quase um terço das visitas do site. Já é muito relevante. Outro também aspecto aqui consigo ver, por exemplo, os tipos de dispositivos. Quais são os dispositivos mobile que mais estão a visitar o nosso site. Outro aspecto também interessante aqui é conhecer a informação sobre o browser e o sistema operativo. E, como sempre, se eu clicar, por exemplo, aqui no Chrome, eu ainda vou ter mais informação. Por exemplo, qual a versão do Chrome que está a ser mais utilizada. Também aqui informação sobre visitantes novos versus visitantes repetentes. Outra área aqui também na aquisição que eu também gosto muito é eu ter uma descrição geral, isto é extremamente importante, de onde é que estão a ver o meu tráfego. Por exemplo, aqui este site, 48% é tráfego orgânico, de parceiros, referrals, pagos. Portanto, é extremamente importante, principalmente se eu estou a fazer campanhas, perceber se eu estou a gastar dinheiro numa campanha, se eu estou, por exemplo, se eu estou a gastar dinheiro em campanhas, Google AdWords, nomeadamente, e estou a ter bastantes visitantes no meu site, mas chego à conclusão que o orgânico está a gerar mais, eu posso eventualmente tomar a decisão de fazer, por exemplo, otimizar o meu site em termos de SEO. Por exemplo, aliás, isto deve-se ter sempre o site otimizado em termos de SEO, mas o que eu quero que percebam é que
mediante esta informação estatística, fazendo uso desta informação, eu posso tomar decisões mais adequadas, e alinhadas com a realidade da performance do meu site. E posso deixar de investir em Google AdWords e passar a investir, por exemplo, em otimizar o meu SEO para que conseguir termos melhores resultados no orgânico. Por exemplo, se as redes sociais estou a ter bastante visitas das redes sociais, posso fazer uma maior aposta em marketing nas redes sociais. E atenção que também há aqui um aspecto interessante que muitas das vezes as pessoas só olham para o tráfego. Mas é muito importante também ter aqui informação ao nível das conversões. Por exemplo, eu olhando para esta estatística, rapidamente chego à conclusão que há algo muito interessante, que por exemplo, pessoas que estão a chegar a este site referenciadas por outros sites, por exemplo, pode ser o facto de um blog estar a referir o meu site. Portanto, o nível de conversão é muito superior quando é tráfego referido, ou seja, quando são blogs ou são outras pessoas ou outros sites que reencaminham para o meu site, e neste caso estou a ver que há uma taxa de conversão muito interessante, 10,82%. É muito importante ver também estes indicadores. Depois nós também vou falar um pouco nas conversões, que é extremamente importante também termos esta questão das conversões implementadas no Google Analytics. Depois consigo ver se eu tiver uma campanha, informação de Google Ads, informação específica da minha campanha, por exemplo, quais são as palavras-chave que eu estou a comprar e que convertem mais. Acabo por ter esse tipo de informação. Há um webinar que eu fiz que está no nosso canal de YouTube, ahm, que aborda este tema das campanhas. Aliás, foi o último webinar que fizemos em fevereiro e podem ver o vídeo está disponível, portanto podem, se quiser, ver essa sessão, está gravada, em que abordo um pouco aqui em mais detalhe esta componente do AdWords. Outra ferramenta extremamente importante, o Search Console. Se eu preciso de integrar, para ter esta funcionalidade, preciso de integrar o Google Analytics com o Google Webmaster Tools, mas consigo saber, por exemplo, coisas como o que é que as pessoas pesquisaram para chegar ao meu site e qual é a posição média desses resultados. Por exemplo, se eu clicar aqui, em termos orgânicos, por exemplo, esta pesquisa gerou 4 impressões, não gerou nenhuma visita, mas as pessoas que fizeram esta pesquisas, uh, este site que nós estamos a ver estatísticas ficou em primeiro lugar no Google orgânico. Por exemplo, um, este aqui é um bom exemplo, Android Merchandise. Quem pesquisou Android Merchandise, um, este site do qual nós estamos a ver as estatísticas foi visualizado 90 vezes, das quais 40 dessas 90 vezes, dessas 90 vezes, 40 vezes foram clicadas, portanto entraram no site. Eu quero dizer que é um click-through rate de quase 50%, portanto 44%. Ou seja, basicamente, eu estou a visualizar as estatísticas de um site que, organicamente, quando alguém pesquisou Android Merchandise, ele apareceu em primeiro lugar. 90 pessoas fizeram esta pesquisa e dessas 90 pessoas que fizeram esta pesquisa, 40 entraram no site. Portanto, isto acaba por ser muito interessante ter esta informação nos nossos sites para percebermos, ok, organicamente, em que posições é que estamos a ficar e qual é o nível de visitas que essas pesquisas estão a gerar para o nosso site. Também muito interessante ter aqui informação sobre as redes sociais. Quais são as redes sociais que estão a gerar mais visitas e mais tráfego para este site? Outro aspecto também muito interessante é o comportamento. O comportamento dos utilizadores. Perceber, por exemplo, fluxo de comportamento. Ele aqui demora um pouquinho a carregar. Em que eu vou até selecionar aqui, por exemplo,
por origem. Então, consigo saber que das pessoas que vieram do Google, e portanto, as pessoas chegaram a este site a partir do Google, diretos, a partir do YouTube. Foram criadas 56 mil sessões e eu consigo saber aqui que tem um nível elevado de existência. Portanto, em 92, 95,2 do tráfego saí do site logo aqui. Isto é extremamente importante para perceber como é que os nossos conteúdos, como é que o nosso site está, ou qual a performance do nosso site. Vamos ver aqui, por exemplo, por país. E conseguimos saber o fluxo ao longo do nosso site. Eu vou-vos mostrar até aqui um caso do nosso próprio. Eu, infelizmente, como devem compreender, não posso mostrar conteúdos de clientes nossos, mas consigo aqui, por exemplo, claramente perceber que, por exemplo, aqui no site da Alencastre, a Alencastre tem o site em português, inglês e dinamarquês, e consigo saber aqui, por exemplo, que na versão inglesa do site, 18,8, portanto, há uma perda, ou seja, há pessoas, ao entrarem na homepage, menos de 20% desistem portanto, e continuam para outras páginas, o que é positivo. No site português, até é um pouco menor, apenas 12,2% do tráfego efetivamente desiste logo na homepage. Portanto, isto permite-me também perceber como é que os utilizadores estão a interagir com o meu site e qual é o nível de interatividade com o meu site. Eu vou voltar ao site de testes da Google. E outro aspecto extremamente importante são as conversões e os objetivos. O que é isto das conversões? O que é isto dos objetivos? Nós podemos ter N objetivos no nosso site. E objetivos esses que vão dar aso a uma conversão. Ou seja, se um objetivo é atingido, dá-se lugar a uma conversão. Então, o que é que são objetivos? Por exemplo, se eu tenho, uma das perguntas que me fazem muito frequentemente é: eu não tenho e-commerce, portanto o meu site é institucional, então quais são os objetivos? Apesar de um site ser institucional, ele pode ter objetivos claros. Sendo que, em minha opinião pessoal, um dos principais objetivos de um site institucional é gerar leads. Eu quero que que o meu site institucional da empresa gere contactos, leads, oportunidades de negócio. Então, o que é que pode ser um objetivo? Um objetivo pode ser o preenchimento de um formulário de contacto a solicitar uma reunião ou a solicitar um contacto. Pode também ser um objetivo uma pessoa preencher ou registar-se na nossa newsletter. Isso pode ser considerado um objetivo. Pode ser um objetivo uma pessoa fazer um download da nossa brochura. Isso pode ser considerado um objetivo. E é extremamente importante eu definir objetivos no meu site, mesmo que seja um site institucional, para depois eu poder medir esses objetivos e o cumprimento desses objetivos. E se esses objetivos estão a ser alcançados. Obviamente, se eu tiver um site de e-commerce, aqui não há grandes dúvidas, o objetivo, um dos principais objetivos será vender. Portanto, esse será, obviamente, um dos objetivos definidos. Se eu clicar aqui nos objetivos, eu posso ver descrição geral dos objetivos que tenho no meu site. Então, por exemplo, compra registou-se no site, utilizadores que fizeram qualquer tipo de interação, entrou no checkout. Portanto, isto sendo que, porque neste caso é um site de e-commerce, eu consigo ver aqui os principais objetivos e a conversão por cada um desses objetivos. Aliás, existe aqui que é o chamado, algo muito interessante, que é o funil de conversão, em que eu consigo saber, por exemplo, que 6.000, neste caso deste website, 6.723 pessoas criaram um carrinho. No entanto, após o carrinho,
mais de metade delas desistiu. Portanto, 3.750 desistiram. No entanto, 2.973 passaram para o passo do pagamento e escolha do shipping. No entanto, nesse passo, 715 desistiram. Depois, 2.258 passaram para o passo do pagamento. Destes, 395 desistiram. Depois, 1863 passaram para o passo em que vou rever ou vou ver se a encomenda está de acordo com aquilo que eu pretendia. E, por fim, apenas 1772 efetivamente fizeram uma compra. Escusado será dizer o quão importante é ter o funil de conversão implementado em sites de e-commerce. Isto permite-nos obter informação extremamente relevante. Por exemplo, nós já tivemos um caso de um cliente nosso que vendia muito para o mercado francês. Vendia e vende. No entanto, quando chegava ao passo do pagamento, os clientes não estavam a comprar. Os clientes adicionavam ao carrinho, escolhiam, faziam login, escolhiam, resistavam-se, faziam tudo. Escolhiam os produtos, preenchiam informação. Chegava aos dados de pagamento, quase 70% saíam. E com o funil de conversão, isto permitiu-nos avaliar com aquele cliente o que é que estava a ocorrer, o que é que estava-se a passar, porque é que 70% abandonavam no pagamento. A conclusão que se chegou, porque este cliente inclusivamente tinha sites noutros países e noutros países não se via isso. Portanto, aquela estatística, esta análise ou esta informação permitiu-nos perceber que havia ali um problema. E o que é que acontecia? É que naquele mercado, aquele site só oferecia como meio de pagamento o PayPal. E muito provavelmente os utilizadores não estavam a sentir segurança, ou não tinham conta PayPal, ou não se apercebiam que, apesar de não terem conta PayPal, podiam pagar com o cartão de crédito através da PayPal. Ou seja lá qual for a razão, as pessoas não estavam a comprar, não estavam a efetuar o pagamento. Portanto, o nosso cliente, indicado por nós, optou por, ok, vamos desenvolver uma ou outra gateway local, implementou-se essa gateway local e rapidamente conseguimos perceber que estatisticamente aqueles 70% passou a ser muito menos que os utilizadores que abandonavam nesse passo. Ou seja, o funil de conversão permite-nos efetivamente analisar, perceber que problemas podemos estar a ter. E visualizem aqui um aspecto que eu costumo dizer também aos meus clientes. Às vezes, só recuperar 10% dos utilizadores que abandonam. Vamos supor que a média de encomendas neste site era de 100 euros. Então, se eu pegar em 10%, se eu conseguir recuperar 10% destes 3.750, perdão, 100 vezes 375, 10%. São 37.500 euros que eu estou a recuperar. Portanto, é extremamente importante termos esta informação. E às vezes uma recuperação, ou seja, fazer pequenas afinações ao nosso site, recuperar alguns destes utilizadores que estão a abandonar, mesmo que seja só 5%, 2%, 3%, 5%, 10% se possível, isto pode significar resultados completamente diferentes em termos de venda, ou pode efetivamente representar muito dinheiro que estamos a perder. E se conseguirmos recuperar esses clientes que estão a abandonar, muito dinheiro que estamos a ganhar, efetivamente. Outro aspecto também aqui, ao nível do Google Analytics, ele inclusivamente tem aqui informação estatística ao nível do nosso comércio eletrónico. Atenção que aqui, até agora, antes de entrar em conversões, aquelas informações que eu vos estava a mostrar eram informações padrão que qualquer conta de Google Analytics tem. No entanto, para implementar objetivos ou integração com o comércio eletrónico, vocês irão necessitar de
utilizar um programador. Portanto, será necessário que quem vos fez o site ou um consultor na área de marketing digital e que tenha conhecimentos avançados de Google Analytics possa fazer estas parametrizações. Portanto, não é algo tão simples de ser feito. Portanto, não é difícil também para quem está habituado e para quem tem know-how na área, mas muito provavelmente, para a maioria de vós, irão necessitar de apoio de uma pessoa especializada neste tipo de implementações. Ao nível do comércio eletrónico, eu consigo, por exemplo, ter informações sobre. Vamos ver, ele está a carregar. Consigo ter informações sobre quais os produtos mais vendidos, por exemplo, e qual é o valor de receita e quais são as percentagens que elas representam em termos do site. Qual é o comportamento na compra? Portanto, as sessões sem qualquer atividade de compra, os que adicionaram ao carrinho e por aí adiante. E ainda consigo fazer esta divisão por novos utilizadores e utilizadores que estão a retornar ao site. Comportamento de pagamento. Desempenho dos produtos. Quais são os produtos mais vendidos? Um, desempenho das vendas. Consigo até por ID de transação. Portanto, o que eu queria vos dar a conhecer é efetivamente que o Google Analytics acaba por ser uma ferramenta extremamente completa e que se implementarem no vosso site, com certeza que irão tirar benefícios e obter informação chave para o vosso negócio e para a vossa empresa. Muito provavelmente, eu quase que aposto que a maioria de vós já tem o Google Analytics implementado no vosso site. Acaba por ser um padrão da indústria. Pelo menos nós, em todos os sites que estamos atualmente, está dado 2, 3 anos, se calhar até mais, para cá, implementamos o Google Analytics por norma em todos os projetos que desenvolvemos, porque, obviamente, exceto se o cliente não o quiser, mas por norma fazemos e recomendamos, porque acaba por ser uma ferramenta extremamente completa, pode-se até tornar complexa no volume de informação que nos disponibiliza. Outro aspecto também ter aqui em conta é que neste caso, eu até não, acho que não está aqui nada carregado, relatórios personalizados. No entanto, eu posso inclusivamente fazer os meus próprios relatórios. Eu consigo personalizar os relatórios. Eu também consigo personalizar relatórios para serem enviados por e-mail. Imaginemos que, como diretor de marketing, eu tenho que enviar informação para a minha direção, ou para a minha direção de marketing, ou para a minha administração. Eu posso criar aqui uma série de relatórios que depois podem ser automaticamente enviados numa base mensal para a minha equipa, para mim próprio, para a minha direção. Posso fazer toda essa configuração. Aquilo que eu habitualmente recomendo é que utilizem ou recorram aos serviços de um consultor ou de uma empresa especializada nesta área, principalmente quando se trata de configuração de relatórios à medida, configuração da questão das conversões, dos funis de conversão, porque será sempre mais fácil utilizar alguém que já tem conhecimento, exceto, obviamente, que caso vocês já tenham esses skills e tenham esse conhecimento, obviamente. Eu iria então passar à nossa fase de perguntas e respostas. Antes de começar a responder às vossas perguntas, eu já vi que temos algumas. Estou aqui só a abrir para conseguir ver aqui as perguntas. Mas antes de passar a responder aqui às vossas perguntas, gostaria de referir que quando é que ocorrerá o próximo webinar? Portanto, vamos ter um próximo webinar a 23/6, portanto, a 23 de junho, sobre como utilizar o LinkedIn para gerar
leads B2B. Entretanto, iremos a seguir ter uma pausa nos nossos webinars de cerca de 3 meses. Iremos retomar posteriormente em outubro. Assim que tivermos o calendário disponível, iremos publicar quer no nosso site, em elencastre.net/eventos, também na nossa página de LinkedIn e na nossa página de Facebook. Se quiserem também no nosso site em elencastre.net/eventos, existe a possibilidade de se registarem para receberem as notificações dos próximos eventos e, portanto, assim que o calendário esteja disponível, também quem se registar irá receber o novo calendário para o período de 2017-2018. E, portanto, irei então agora responder às vossas questões. Tenho aqui uma pergunta do. Estou aqui com um problema que ele não me está a abrir corretamente, por qualquer razão. Ok. Tenho aqui uma pergunta do João, que pergunta acerca de bounce rate. Então o João pergunta se o bounce rate é igual à entrada na página e não existe movimento, ou seja, nem cliques nem scroll down. Pode haver scroll down. A questão é que o bounce rate tem a ver também com a questão do tempo. Ou seja, um utilizador entra numa página, fica menos do que X segundos e automaticamente sai, mesmo que até possa fazer scroll. Portanto, mas ele faz scroll, percebe que o conteúdo não é um conteúdo que lhe interessa e automaticamente sai. Portanto, isso é considerado um bounce. E a própria, nesse caso, o Google Analytics detecta. Não tem só a ver com os cliques. Obviamente, se a pessoa entra na página e depois clica para outra página ou interage com a página e fica mais do que 6 segundos, obviamente aí já não vai ser considerado um bounce. Também tinha aqui uma pergunta da Ana relativamente à questão dos objetivos. Que tipos de objetivos ou que objetivos nós recomendamos implementar? Bem, como eu disse, dependerá também do tipo de website. Se estivermos a falar de um website institucional, eu acho que há uma série deles, depende também da estratégia da empresa. Vamos falar do típico website institucional que fala do quem somos, o que fazemos, os nossos produtos, as nossas soluções e uma página de contactos. No mínimo, ter um formulário de pedido de informação adicional no site e, no mínimo, isso acaba por ser um objetivo válido que podemos fazer o tracking. Outro aspecto é também construir um site de forma que tenhamos, ou seja, ter vários formulários ao longo do site, dar a possibilidade da pessoa interagir connosco, é muito importante. Por exemplo, ter botões para pedidos de reunião em quase todas as páginas ou nas páginas em que estamos a falar dos produtos, oferecer a possibilidade de um utilizador fazer download de uma ficha técnica de um produto, mas para tal ter que preencher um formulário, dar a possibilidade da pessoa fazer download da brochura da nossa empresa, mas para tal tem que deixar o nome e o e-mail. Tudo isto são possibilidades. Num site de e-commerce, além destas, também a possibilidade de fazer tracking do número de compras, portanto, inclusivamente o funil de conversão. Outro também aspecto é que é no site de e-commerce, principalmente um site de e-commerce que obriga um registro, é também o número de registros. O número de registros pode ser importante, porque depois vai-nos permitir perceber, ok, ocorreram X registros, mas destes registros só efetivamente houve X compras. E, portanto, nós podemos começar a perceber o que é que está a passar com os utilizadores. Ok, eles estão-se a registrar. Perfeito, ótimo. Mas, de repente, desses registros, apenas 50% efetivamente vierem fazer uma compra, se calhar temos aqui algum problema. Ou se calhar temos aqui alguma questão que temos que melhorar no nosso site. Portanto, tudo isso é importante. Tenho aqui também uma pergunta do Vasco sobre como segmentar por mercado. Ou seja, como é que eu posso usar o Google Analytics para fazer uma segmentação por mercado. Realmente nós não abordamos isso, mas eu posso
mostrar aqui um aspecto que é se eu clicar aqui, na demo account, eu seleciono a conta e depois eu tenho a possibilidade de ver, eu tenho a possibilidade de escolher três relatórios, Master View. um, Existe uma funcionalidade no Google Analytics em que eu posso ver os resultados. Para já, há uma coisa que eu não recomendo, é criar perfis de Analytics por mercado. Não recomendo que o façam. Um, Porque a seguir não terão a informação toda agregada. Portanto, o que é que eu vos recomendo? Criem um único perfil e conta de Analytics e depois, através destes relatórios, existe a possibilidade de fazer uma segmentação por mercados. Eu posso ter aqui um relatório que é o Master View, tem todos. Por exemplo, aqui no caso da Alencast.net, o site da Alencast.net tem todos. Por acaso nós não estamos a segmentar por país, mas se eu quiser, eu posso criar aqui, e até posso vos mostrar como. Que agora vou aqui à administração da minha conta de Analytics. E posso, por acaso não é aqui, e posso criar novos relatórios segmentados. Por acaso eu estava aqui à procura, exatamente. E, portanto, através das configurações, eu posso criar relatórios segmentados. Por acaso, agora estou aqui um pouco, confesso que estou aqui, tenho que admitir que estou aqui um pouco perdido. Se calhar mudar-me este sítio. Mas há uma possibilidade aqui, algures, de eu criar uma segmentação por relatório. Exatamente, estava aqui. Eu que não estava a dar com o sítio. Criar uma nova vista. E eu aqui posso criar uma nova vista e posso, por exemplo, imaginemos mercado inglês ou Alemanha, em que eu ia dar um relatório Alencast.net Alemanha, por exemplo, e teria a possibilidade de depois criar este relatório e depois criar alguns parâmetros que iriam me permitir, configurar alguns parâmetros que iriam me permitir ter informação estatística só para aquele mercado. Portanto, existe esta possibilidade ao nível da configuração do Google Analytics. Entretanto, estou a ver que não tenho mais perguntas. Se quiserem colocar mais alguma questão, estejam à vontade. Caso contrário, iremos dar por terminada a sessão de hoje. Portanto, estava aqui a dar algum tempo para ver se existe mais alguma questão que queiram colocar. Caso contrário, então iremos. Também já estamos quase na hora. Pronto, neste caso, então, irei terminar a sessão de hoje. Portanto, gostaria de agradecer a vossa presença, desejar a todos vós um ótimo fim de semana. Agradecer a vossa presença no webinar. Tenho aqui alguém que está-me aqui a fazer uma pergunta também, o Ivo. Antes de terminar, já agora. Mas ainda estou a ver que o Ivo estava aqui a fazer uma pergunta, mas ainda não terminou. Ainda não colocou, não terminou essa questão. É normal a taxa de bounce aumentar conforme as partilhas nas redes sociais? Eu confesso que não estou. Ou seja, eu penso que o que o Ivo me está a perguntar é se eu tiver conteúdo no meu site, por exemplo, notícias, informações de produtos que eu partilho nas redes sociais,
Se as pessoas, ao clicarem nessas notícias ou nessas informações e forem para o meu site, não tiverem interesse na notícia ou não tiverem interesse em ler essas notícias e saírem, se isso aumenta o bounce, sim. Em termos gerais, vai aumentar o bounce do vosso site. Mas isto também vos permitirá perceber que provavelmente precisam de pôr nas redes sociais outros tipos de conteúdos. Atenção que ter um bounce não há uma regra exata para definir o que é um bounce bom e um bounce mau. Simplesmente existe essa informação e nós temos que lidar com ela e temos que tentar melhorar os indicadores. Mas pronto, eu então já estamos em cima da hora, espero ter respondido a sua pergunta, Ivo. Portanto, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Votos de um ótimo fim de semana. E depois enviaremos também o vídeo da sessão para que possam visualizá-la, se assim o pretenderem. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar.